Então, pessoal, vamos iniciar, né? Já esperamos bastante tempo. Ainda bem que o Gabriel conseguiu entrar. Vamos lá, então. Deixa a prof compartilhar a tela com vocês. Então, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. E hoje a nossa aula nós vamos dar sequência na matéria sobre números positivos e números negativos, ok? E nessa aula nós vamos falar um pouquinho de uma classe numérica, um conjunto numérico bem específico, que é o conjunto dos números inteiros, e também nós vamos falar sobre a reta numérica, ok? Então vamos lá. Conjunto dos números inteiros. O que são os números inteiros? Os números inteiros, gente, é um conjunto formado, tá? Pela junção de todos os números positivos inteiros, todos os números negativos inteiros e o zero, que é o nulo, né? Como assim, prof? Números positivos inteiros. Então, por exemplo, o 1, o 2, o 3, o 5, o 10, o 1000, são números inteiros, ou números naturais, que é aquele com o primeiro conjunto numérico que a gente aprende quando a gente começa a estudar, né? Que é o conjunto dos números que surgiu com a necessidade de contar quantidade, contar coisas à nossa volta. E os números negativos foram aqueles números que surgiram com a necessidade de o homem representar, por exemplo, uma dívida, né? Algo que faltava. Então, também são os números inteiros, porque a gente também vai ter lá o -1, -2, -3, tá? Então, juntando esses dois tipos de números, positivos e negativos, a gente tem o que a gente chama de conjunto dos números inteiros, incluindo nesse conjunto, o zero, certo? Tem alguém entrando, Cauã? Deixa eu ver se tem alguém. Ainda não, eu acho. Que eu vi aqui que deu um alarme. Esse alarme? Aceita. A Evelyn, pronto. Ah, tá. Eu não sabia. Acho que vocês também não conseguem ver, né? Então, vamos continuar lá. Então, aqui, como a prof estava falando, né? Então, esse conjunto é formado por todos os positivos inteiros, por todos os negativos inteiros e o zero. Aí, esse conjunto, gente, ele é representado pela letra Z, tá? Esse Z vem de Zal. Não sei se é assim que se pronuncia, porque ele é do alemão, tá? Isal, em alemão, ele significa número, então, conjunto dos números. No caso, números inteiros. Então, sempre que aparecer esse símbolozinho, Z aqui, é o nosso conjunto dos números inteiros. A prof colocou aqui alguns exemplos para vocês, né? -1, o 2, o 0, o -150, o +1000, o -30. E aqui tem infinitos números. A junção desses dois tipos de números positivos, né? E os números negativos, que é o nosso conjunto aqui que a gente vai falar, né? Dos números inteiros, a junção disso aqui, gente, né? Forma, então, esse conjunto. Não vamos esquecer do zero aqui, né? Forma, então, esse conjunto dos números inteiros. E a gente pode representar isso na forma de um conjunto numérico. Lembra que nós aprendemos a representar o conjunto dos números naturais? Então, esse verdinho aqui, ó, é o que a gente chama de números naturais. Então, para vocês verem, são todos os inteiros positivos. E aqui está faltando quem? O zero, né? E vários outros. Por quê? Porque os números naturais, eles são o quê? Infinitos, certo? E aqui, externo, né? Está englobando esses números naturais. A gente tem, com a junção dos negativos, a formação, então, do conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Então, esta aqui é a representação dos inteiros na forma do diagrama de Venn. A gente pode representar o conjunto também da seguinte forma. Então, os inteiros, né? É igual, abre chaves, 3 pontinhos, -3, -2, -1, o 0, 1, 2,
três pontinhos. Por que 3 pontinhos? Por que a reticência? Porque esse conjunto ele é infinito, tanto no lado positivo, né, quanto no lado negativo, tá? Então, em relação ao zero aqui, que a gente chama de origem, né, no caso, então ele é infinito para os dois sentidos, ok? Tranquilo por enquanto? Então, quando falar de conjunto de números inteiros, é a junção de todos os inteiros positivos, todos os inteiros negativos e o zero, certo? Então, vamos lá. A reta numérica. Esse conjunto, gente, de números que a gente acabou de falar, os inteiros, ele pode ser representado geometricamente em uma reta numérica, tá? E para a gente fazer essa representação, a gente considera o número zero como a origem. Então, essa origem é quem vai dividir a parte positiva e a parte negativa. Se eu falar... Oi. O Gabriel Corbari perguntou quais são todos os números positivos. São todos aqueles que você usa para contar quantidades, tá? Ah, tá. Beleza. Mas a gente também vai falar nessa reta, eu vou citar para vocês, os números que não são inteiros, porque eles também podem ser colocados nessa reta, tá? Só que aí a gente não falaria a gente não chamaria de reta dos inteiros, a gente chamaria de reta dos números reais, por exemplo, ou dos números racionais, tá? Tá bom, obrigado. Por enquanto, a gente só está falando sobre os números inteiros, tá bom? Então, gente, como eu disse para vocês, esse conjunto, ele é infinito, né? Nos dois sentidos da reta. Então, eu vou trazer aqui uma reta para a gente. Então, aqui, ó, primeiro passo, a gente tem uma reta. Pode ver que tem uma setinha nos dois sentidos. Por quê? Porque isso aqui representa, essa seta nos dois sentidos, representa que essa reta, ela é ilimitada, tá? Tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Então, esse lado aqui, ó, é o nosso lado positivo, e esse lado aqui é o lado negativo. Então, como ficaria a representação numérica aqui? Então, o primeiro passo, a gente determina a posição do número 1. Então, ó, vou determinar o meu 1 aqui. E vocês estão vendo esse intervalo do 0 até o 1? Esse intervalo vai ser a minha unidade de medida para representar quaisquer outro número nessa reta. Então, ó, sempre tem que ter a mesma distância. Então, eu tenho mais 1 para o lado aqui positivo, né? Então, eu vou ter quem do lado negativo? O menos 1. O menos 1 está também a uma unidade de medida do zero, a mesma distância do mais 1, tá? Só que um no lado direito e outro no lado esquerdo. Aí, depois que a gente tem o 2. E para esse 2, relacionado a ele, no lado negativo, a gente vai ter quem? O menos 2. Aí o 3, o 4 e o 5. E aqui, infinitamente. A professora está representando o quê? Uma parte dessa reta. No lado negativo, nós vamos ter quem? Menos 3, menos 4 e menos 5, ok? Então, aqui seria uma representação dessa reta numérica com números inteiros. Ai, prof, e por exemplo, se eu tiver 0,5, o 0,5 vai estar onde nessa reta, gente? Ele vai estar 0,5 positivo. Ele vai estar entre o 0 e o 1, né? Então, seria bem no meio aqui, que é meio, né? Metade. Então, o 0,5 estaria aqui, ó. Então, eu também posso representar outros números que não sejam inteiros na reta numérica, tá? Eu posso localizar esse ponto. Por exemplo, 3 meios, menos 3 meios. Menos 3 meios vai ser o quê? 1,5 negativo. Então, onde vai estar o 1,5 aqui nessa reta? Vai estar na parte negativa, porque eu falei menos 3 meios, né? E ele vai estar entre o 1 e o menos 1, perdão, e o menos 2. Vai estar aqui, ó. Menos 3 meios, porque 3 dividido por 2 não é 1,5, né? Então, eu também posso representar esses outros números na minha reta numérica, tá? Só que a prof veio falando dos números inteiros para facilitar a ideia de vocês do que é uma reta numérica, tá? Não excluindo que os outros números positivos e negativos, que não sejam inteiros, também não possam ser representados ali. Podem sim.
Então, sempre que você vai fazer uma reta numérica, gente, o importante é você delimitar um espaço que vai representar a sua unidade. E partindo dessa unidade, você vai marcar todos os outros pontos que você queira representar na sua reta. Essa reta numérica, ela pode ser assim na horizontal, como a prof mostrou para vocês, mas ela também pode ser na vertical, tá? Olha aqui, ó. Esse exemplo aqui é uma reta na vertical. Como vocês podem ver, o zero é a nossa origem, tudo que está acima do zero é a parte positiva, né? E tudo que está abaixo do zero aqui é a parte negativa. Vocês observam que nessa retinha aqui, a minha parte positiva tem o sinalzinho aqui? Mais. Então, isso aqui é uma coisa que não é necessário fazer, tá? Eu posso representar os meus números positivos com sinal ou sem sinal, porque ele não apresentando o sinal negativo significa que ele é um inteiro positivo, tá? Agora, na parte dos números negativos, sim, é obrigatório a colocação do sinal menos para indicar que ele é menor que zero. Tranquilo? Então, o que nós podemos falar ainda a respeito dessa reta numérica? É importante. Quando eu quero localizar um ponto na reta numérica, eu vou colocar aqui, então, ó, um ponto B no menos 5. Então, o ponto B, ele pode ser localizado por qual número nessa reta? Pelo menos 5. Então, a gente diz que o menos 5 é a abscissa do ponto B. O que seria a abscissa, prof? A abscissa é como se fosse o endereço, entendeu? Do ponto. Então, ali, ó, por exemplo, a abscissa do ponto B é menos 5. Então, esse número 5 é o endereço do ponto B. Por exemplo, qual que é o número da sua casa, Cauã? E a sua rua? Você sabe? Não sei. Deixa eu perguntar. Você sabe, Corbário, a rua da sua casa e o número da sua casa? O que é o nome da rua da minha casa? Isso. É Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega. E o número? 1077. Então, O ó, número a rua do Corbari é Manuel da Nóbrega e ele mora no número 1077, 1077, certo? Então, o endereço do Corbari, se eu for na rua Manuel da Nóbrega e for até o ponto que representa, né, até a casa 1077, eu vou encontrar a casa do Corbari. Então, é um ponto de referência da casa dele, tá? Então, é o endereço da casa dele. Então, a abscissa da casa do Corbari, na rua Manuel da Nóbrega, é 1077, tá? Então, quando falar de abscissa, é como se estivesse dando o quê? As coordenadas, o endereço daquele determinado ponto, ok? Já esse B, que no caso aqui é o ponto que a gente está se referindo, ele é chamado de imagem geométrica. O número que representa aquele ponto é a nossa abscissa. E o próprio ponto é chamado de imagem geométrica. Então, a prof colocou aqui, ó, imagem geométrica de um número é a letra ou o ponto que representa esse número na reta numérica. Por exemplo, a imagem geométrica de menos 5 é o ponto B que a gente estava se referindo, ok? Então, a abscissa é um número que representa um determinado ponto sobre a reta. Se eu colocar aqui o meu ponto A, qual é a abscissa de A? A abscissa de A é 4. E se eu perguntar para vocês, deixa eu pôr um ponto, outro aqui, ó, C. Qual é a imagem geométrica do mais 2? É o C, tá? Então, é interessante vocês saberem isso e não confundir depois, tá? Então, a abscissa é o número que representa um determinado ponto, ou seja, é o endereço dele na reta, e a imagem geométrica é o ponto, é a letra que representa esse ponto na reta numérica, ok? Tranquilo, gente? Vocês entenderam que eu posso representar na reta numérica qualquer número positivo e qualquer número negativo além dos inteiros? Tá? Porque a gente está falando aqui de positivos e negativos no geral, né? Mas a trouxe a reta dos inteiros para ficar mais fácil para vocês.
olhando essa nossa reta, nós podemos analisar, além disso, algumas questões. Por exemplo, o oposto ou simétrico. O que é ser simétrico, gente? É estar à mesma distância de um determinado ponto sem que ocorra uma mudança, certo? Então, nós temos esse sentido de opostos ou simétricos na reta numérica também, tá? Então, quando a gente fala de oposto ou simétrico, a prof trouxe uma retinha aqui, ó. Então, o zero é a nossa origem, ok? Em relação ao número 2 aqui, ó. O número 2 e o número menos 2, eles são ditos números opostos ou simétricos. Por que simétrico? Porque o zero, ó, é o nosso eixo de simetria. Então, a distância do mais 2, que é esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, é exatamente igual à distância do menos 2 ao zero, tá? Então, quando dois números, a prof até colocou aqui, ó, são os números que estão à mesma distância em relação à origem, que é o zero, porém em sentidos contrários, um do lado positivo e um do lado negativo. Então, todo número positivo, ele tem um simétrico, que vai estar no lado negativo, e que está à mesma distância em relação ao zero. Por exemplo, o 3 positivo, o simétrico dele é quem? É o menos 3 negativo. Por quê? Porque os 3 estão a 1, 2, 3 unidades. Ó, aqui deu 3 unidades para chegar até o zero. E aqui? 1, 2, 3. Por isso que a prof falou que é importante essa questão do intervalo. Os intervalos têm que ser sempre do mesmo tamanho, tá? Então, o menos 3 é oposto ou simétrico ao mais 3. Quem seria, Gabriel Corbari, o oposto de menos 10 ou simétrico? Quem seria o oposto ou simétrico de menos 10? Oi, prof. Eu não consegui entender o que você falou. Quem seria o oposto ou simétrico de menos 10? É o 10. O Mais 10. 10. O mais 10, né? Isso. Ou 10, tá? Por quê? Porque eles estão à mesma distância do zero na reta numérica, só que um do lado positivo e o outro do lado negativo. Bem fácil, né? A prof colocou até um asterisco aqui, ó. Todo número, exceto zero, tem um oposto ou simétrico. Por quê? Porque o zero é nosso ponto de referência. O nosso eixo de simetria passa sobre ele, ok? Então, vamos lá. Se alguém está ficando com alguma dúvida, fala, tá, galerinha? Como que a gente faz, então, para comparar dois números, números positivos e números negativos? Gente, o que significa comparar números? Comparar dois números significa dizer se o primeiro é maior, menor ou igual ao segundo número dado, certo? Vamos lembrar aqui os nossos símbolos. Então, é a boquinha virada para o número, significa o quê? Maior, né? A virada ao contrário para o número, a boquinha aberta, contrária do número, menor, e o nosso sinal de igual. Lembrando a regrinha, se eu traçar um risquinho aqui, ó, no maior vai ser a formação de um 7, no menor vamos ter a formação de um 4. Então, esse é um jeito de vocês também diferenciar os sinais de maior e menor. Mas eu acredito que já não seja mais um problema para nós aqui no 7º ano, certo? Então, como que a gente faz para comparar dois números, um positivo com um negativo, tá? Gente, uma coisa bem importante. Todo número positivo é maior que qualquer número negativo, tá? Qualquer número positivo, ele vai ser maior que qualquer número negativo. E o zero também é maior que qualquer número negativo. Então, olhando a nossa reta numérica aqui, vocês viram que a gente coloca em ordem crescente, né, a disposição dos números na reta numérica. Então, sempre o menor, quanto mais à esquerda um número tiver, tá? Menor ele vai ser, tá? Quanto mais à direita, maior. Por quê? Porque a gente ordena em ordem crescente. Então, quanto mais à direita um número tiver, maior ele é. Então, quem é maior? O menos 1
ou o 0? O 0 é maior. Por quê? Porque o 0 está à direita do menos 1, tá? Quem é maior? O 5 ou o 0? O 5 é maior que 0. Por quê? Porque o 5, ó, tá aqui, ó, está à direita do 0, tá? Então, sempre na questão dos números positivos, dos números negativos, principalmente, o pessoal costuma confundir muito. Por exemplo, quem é maior, menos 1 ou menos 8? Quem é maior? Quem se arrisca a dizer quem é maior, menos 1 ou menos 8? Menos 1 é maior. Menos 1? Muito bem, Cauã. Por que que o menos 1 é maior? Ah, o Gabriel tá... Oi? Por que que o menos 1 é maior? Porque ele, Tipo assim, por, por, por- porque ele porque ele tá está depois? à Ele vem direita, né? depois? Ele está à direita do menos 8. E outra regrinha que vocês podem levar em consideração, gente, é que quanto mais próximo do 0 os números negativos estão, maiores eles são, tá? Quanto mais próximo do 0. Eu dever R$1 e dever R$5, onde eu devo mais? Devendo 5, né? Então, ele está mais longe do 0. Então, uma forma bem fácil de vocês fazerem essa comparação também é ter isso em mente, tá? Que quanto mais próximo do 0, maior é um número negativo. Agora, no lado positivo é o contrário, né? Quanto mais próximo do 0, menor é um número, tá? Então, por isso que a prof quis trazer essa ideia de estar à direita. Então, quanto mais à direita o número tiver, maior ele é. Sempre o número que estiver à direita do outro vai ser maior. Beleza? Tranquilo, Camille? Então, vamos mudar lá de tela. Módulo ou valor absoluto. O que é o módulo ou valor absoluto de um número? O módulo é dado pela distância de um ponto até a origem da reta numérica. Como assim, prof? Então, nós temos aqui, se a gente tem uma reta, por exemplo, menos 1, está a quantas unidades de distância do zero? Ele está a 1 unidade de distância do zero. Então, a gente diz que o valor absoluto de menos 1 é 1, porque é essa distância dele até o zero. Como é distância, gente, é uma medida, né? A gente não coloca sinal, não representa sinal. Então, quando vocês verem esse símbolo aqui, ó, módulo é representado por 2 traços, tá? Na vertical, né? Então, esse símbolo aqui é chamado de módulo na matemática. Então, por exemplo, a gente lê isso aqui, ó, módulo de menos 7. Então, o módulo de menos 7, o que é? A distância que o menos 7 está do zero. Quantas unidades o menos 7 está longe do zero? Então, a gente vai contar na reta numérica quantas unidades ele está. Como a gente já sabe, né? Se eu tivesse a minha reta aqui, ó, teria o zero aqui, vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, não coube, menos 6, menos 7. Então, o menos 7 estaria aqui, ó. Então, a distância, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o menos 7 está a 7 unidades do zero. Então, o módulo de menos 7 seria o quê? Módulo de menos 7 é igual a 7, tá? Trouxe aqui, então, para vocês mais um exemplo, ó. Temos representado aqui uma seta em vermelho e uma seta em verde. Estão vendo? Então, o número inteiro negativo e que os positivos. E a nossa origem aqui. Então, em relação ao menos 4, que está sendo representado aqui por essa reta numérica. Então, eu vou ver aqui, ó, o módulo de menos 4. Qual é a distância que o menos 4 está do zero? 1, 2, 3, 4. Então, está a 4 unidades do zero. Então, o módulo de menos 4 é 4. Agora, vamos ver aqui o módulo de 3. Módulo de mais 3. Ou 3, tanto faz, tá, gente? Então, vai estar aqui, ó, 1, 2, 3. Está a 3 unidades do zero. Então, o módulo de 3 é 3. E o módulo de 4, que está aqui, não está com a seta, mas a gente vai representar. O módulo de 4 está a que distância do 0, 4? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, o módulo de 4 também é
4. Então, o que a gente observa? Ó, que dois números têm o mesmo número como módulo, está à mesma distância do zero. Por quê? Porque eles são opostos ou simétricos. Isso também é uma característica, tá? Os números opostos ou simétricos, eles têm o mesmo valor absoluto, ou seja, o mesmo módulo. Estão à mesma distância em relação à origem. Então, toda vez que vocês verem esse símbolo, está perguntando para vocês qual a distância que esse número está em relação ao zero, em relação à origem, tá? E sempre a gente vai ler, ó, como é que a gente lê? Módulo de menos 7 é igual a 7. Módulo de menos 4 é igual a 4. Módulo de mais 3 é igual a 3. Módulo de 4 é 4. E qual que é o módulo de zero, gente? A que distância o zero está dele mesmo? Zero, tá? Então, o módulo de zero é zero. Bem, uma coisa para vocês memorizarem, para ficar mais fácil, toda vez que pedir módulo, você tem que representar o número sem o sinal. Por quê? Porque a gente está falando de uma distância. Então, toda vez que falar de módulo, vocês vão colocar o próprio número, só que sem o sinal positivo ou sem o sinal negativo, tá? Se eu pedir para vocês agora aí, Cauã, qual é o módulo de menos 100? Qual é o módulo de menos 100? Cauã? Cauã tá ouvindo? Não? Corbari, Oi, prof. qual é o módulo de menos 100? 100. 100, exatamente. É o número sem sinal. Ou seja, o menos 100 está a 100 unidades de distância do zero. Ok? Bem fácil, né, gente? Oposto ou simétrico tem que estar um do lado direito e um do lado esquerdo em relação a zero, ou seja, um positivo e um negativo. Quem é o oposto de menos 4? Mais 4, né? O simétrico de menos 2, mais 2. E módulo é a distância que esses números estão em relação à nossa origem. Então, vamos lá agora. Então, nós podemos usar, gente, eu peguei até um exercício lá, um exemplo do livrinho de vocês, onde nós usamos o módulo. O módulo ele pode ser usado para calcular distância entre dois números inteiros, tá? Então, por exemplo, aqui, o vulcão Mauna Kea, já extinto e localizado no Havaí, ergue-se do fundo do oceano a 5.545 metros de profundidade. Então, aqui, ó, daqui até aqui tem 5.545 metros, tá? Ou seja, a menos 5.445 metros. E atinge 4.205 metros de altura acima do nível do mar. Então, daqui do nível do mar até o seu topo, ele tem 4.205 metros, né? Então, podemos calcular a distância total da base, daqui até o topo, né, desse vulcão, usando a ideia de módulo. Por que a gente usa módulo? Porque a gente não considera distâncias negativas, né? Mas o que acontece? É negativo porque está abaixo do nível do mar. A gente não aprendeu isso na outra aula? Que quando um número está abaixo do nível do mar, ele pode ser representado, né? A profundidade, ela pode ser representada usando-se um número negativo. Então, a gente vai, para descobrir a altura total, né, desse vulcão, a gente tem que somar a sua parte externa, né, a sua parte fora da água, que é 4.205 em módulo, porque a gente não vai usar o sinal nem positivo nem negativo, mais a sua profundidade, a distância que ele tem do nível do mar até a sua base, lá no fundo do mar, que é menos 5.545 metros. Qual é o módulo de 4.205? 4.205. Mas qual é o módulo de menos 5.545? 5.545. Então, somando os módulos, a gente vai ter a altura total, né, desse vulcão, que vai ser 9.750 metros, do topo até
a sua base, tá? Então, aqui é uma aplicação de módulo. Então, quando a gente vai calcular a distância, né, entre dois pontos, por exemplo, na reta numérica também, se eu quiser descobrir aqui, ó, a distância do menos 4 até o mais 4, o que eu vou pegar? Vou fazer? Vou somar menos 4, módulo de menos 4, mais módulo de mais 4, que vai ser igual, módulo de menos 4 é 4, mais módulo de mais 4, que é 4. Então, a distância entre esses dois pontos, se a gente colocar um ponto A aqui e um ponto B aqui, ó, a distância entre esses dois pontos vai ser 8 unidades, tá? Então, assim a gente usa o módulo para calcular a distância entre dois pontos na reta numérica também, tá? Que aqui acaba sendo uma reta numérica. A prof trouxe aqui até um exercício para a gente fazer com variação de temperatura, tá? Então, aqui, ó. Aqui a temperatura está a 10 graus positivos. Daí o senhor responde, aqui a temperatura está a 10 graus negativos. Analise o diálogo entre os personagens da imagem e calcule a diferença entre as temperaturas citadas na conversa. Então, ó, um está a menos 10 e o outro está a quanto? A 10 graus positivos. Então, o que a gente quer calcular? Esta variação, essa diferença de temperatura, né? Entre um local, que é o local A aqui, da moça, e o local B do senhor. Então, para a gente calcular essa variação, o que nós vamos fazer? Somar os módulos dessas temperaturas. Então, módulo de mais 10 graus mais o módulo de menos 10 graus. Módulo de mais 10 é 10, mais módulo de menos 10 é 10. Então, a variação, a diferença da temperatura mais baixa para maior, vai ser de quanto? 20 graus Celsius, tá? Então, nós estamos falando de uma diferença de um local para o outro de 20 graus Celsius. Ai, prof, não entendi. Observa, ó, daqui até aqui tem quanto? 10, né? E daqui até aqui tem mais quantos? Mais 10. 10 mais 10 vai dar? Vai dar 20, ok? Pessoal, deixa eu ver aqui. Acho que nosso horário já deu, não deu? Tá, vamos terminar aqui, nem que atrasa um pouquinho, que demorou para começar. A prof trouxe alguns exercícios para praticar com vocês bem rapidinho, tá? Sobre a reta numérica. Então, represente as situações a seguir usando números positivos e números negativos. A temperatura de Campos do Jordão em julho de 2010 chegou a 7 graus abaixo de zero. Então, como que isso aqui ficaria representado com número negativo, positivo? Menos 7 graus Celsius. Com a baixa na Bolsa de Valores, os acionistas chegaram a ter prejuízo de 8%. Se é prejuízo, é o quê, gente? Menos 8%, certo? Ou ainda, se vocês preferirem, menos 0,08, tá? Também é 8%. Depositei R$150 na minha conta poupança. Se eu depositei, eu tenho um saldo positivo. Então, vai ser mais, vamos lá, R$150, ok? Isso aqui faz parte da matéria que a gente estudou semana passada, né? Então, vamos lá. Determine o oposto de menos 8. Quem é o oposto de menos 8? Quem está à mesma distância de menos 8 na reta numérica? Em relação ao zero, o mais 8, ou simplesmente 8. O oposto do oposto de mais 10. Quem é o oposto de mais 10? Menos 10. E o oposto de menos 10 vai ser mais 10. Então, prestem atenção nessas pegadinhas que vai aparecer no exercício, tá? O oposto de mais 10 é menos 10. E o oposto de menos 10 é mais 10. Então, o oposto do oposto. O simétrico de 15. Simétrico, gente, é a mesma coisa que o oposto, certo? Então, quem é o oposto de 15? Menos 15, tá? Vamos lá para o último agora. Resolva as expressões. Então, módulo de menos 18 mais módulo de mais 2. Então, o módulo de menos 18 é quanto? 18, mais o módulo de 2. Oi. Estão mandando o link da aula de ciências. Tá, nós já vamos encerrar, tá? Só um pouquinho. Então, o módulo de menos 18
mais o módulo de menos 2. Vai ser 18 mais 2, que é igual a 20. Módulo de mais 28 é 28, dividido pelo módulo de mais 4, dividido por 4. 28 dividido por 4, gente, é 7. Módulo de menos 9. Qual que é o módulo de menos 9? 9 vezes o módulo de menos 5, vezes 5. Que vai ser 9 vezes 5, 45. Determine o número inteiro antecessor. Quem que vem antes, gente, do menos 9? Quem é o antecessor? O antecessor é aquele que está mais à esquerda, certo? Todo número negativo e positivo tem um antecessor e um sucessor. O antecessor é o que está antes dele, que está à esquerda, e o sucessor é o que está à direita. No caso do número negativo, o antecessor de menos 9 é quem? É o menos 10, tá? É o número menos 1. O número inteiro sucessor de menos 14. Quem que está à direita do menos 14? É o menos 13, porque é maior que o 14. O sucessor é o que vem após, que está mais à direita. Os 3 primeiros números inteiros menores que 1, positivo. Então, quem é o primeiro? Vai ser o 0, o menos 1 e o menos 2. Então, esses são os 3 números inteiros menores que mais 1, ok? Que vem antes do mais 1. Pessoal, então marquem aí a tarefa rapidinho. Página 136, 137, 138 e 139. Depois a prof manda lá no grupo para vocês, ok? Então, assim, estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si mesmo. Galerinha, tenham todos um bom estudo, uma boa semana. E qualquer dúvida para resolver as atividades, manda lá no WhatsApp que a prof ajuda vocês, ok? Beijo. Ok. Tchau. Até a próxima. Tchau, prof.